Olá, esse vídeo ele tem como objetivo demonstrar a funcionalidade da rotina de faturamento do sistema. Alguns pontos importantes que devem ser checados no momento que for realizar o faturamento do processo. A demonstração do modelo de faturamento que eu vou estar abordando aqui vai ser um faturamento dois numerários e ambos já recebidos. Em outro vídeo eu vou estar abordando também sem numerário, somente faturamento direto, para vocês verem as diferenças, né? A principal diferença de como que funciona. Regra básica do faturamento dentro do Office Comics, tá? Todo lançamento que eu fiz, cobrança, né, que eu cobrei do meu cliente no numerário, se eu paguei, eu tenho que lançar a contrapartida, ou seja, eu tenho que lançar para quem eu paguei aquele valor, seja ele a maior, seja ele a menor. E esse lançamento ele tem que ter o mesmo título do numerário. Eu não posso pegar, lançar capatazias no numerário e chegar lá no pagamento e lançar, por exemplo, capatazias 1. O sistema ele não vai entender que você pagou a capatazia que foi do numerário. Ele vai acabar ignorando o pagamento e não vai incluir e não vai fazer o cálculo de acerto de fatura de forma correta. Então é muito importante que os valores, os lançamentos estejam todos de acordo. Eu vou começar a mostrar para vocês como gerar a contrapartida de cada um dos lançamentos. É muito simples. Então, o sistema, aqui, se eu clicar duas vezes, ele não vai deixar eu mexer nesse lançamento. Então, aqui, por exemplo, temos os valores que foram lançados no numerário e já recebidos, né? E devidamente baixados. Como que eu sei que estão baixados? Lembram da cor branca de quitado e a data de recebimento dos numerários. Então, o sistema indica que os valores foram recebidos. Agora eu vou começar a lançar os pagamentos que efetivamente foi pago. Então, primeiro passo, novo lançamento. Vou lançar aqui para quem que eu paguei. Então, eu vou pôr aqui capatazias. Vou falar que eu paguei para o meu armador, que foi... Meu armador foi a MSC. Então, eu vou colocar aqui que eu paguei para a MSC armador, né? Então, eu vou colocar aqui MSC armador. Aqui ele me pergunta qual que é a moeda, igual o que nós fizemos nos lançamentos para o cliente no Brasil na geração de numerário. Só que a única diferença é que agora a gente vai fazer o que? A gente vai lançar o pagamento, né? Então, o pagamento dessa capatazias ele pode ter sido a maior ou a menor. Então, se eu pegar e lançar aqui, por exemplo, eu cobrei 600 do meu cliente, só que na verdade eu acabei pagando 700. Então eu lanço aqui que eu paguei 700. Não é necessário fazer um lançamento de cobrança de 100 da diferença. Não precisa disso. Por quê? O sistema ele vai entender que você cobrou 600 e pagou 700, ele vai fazer a contrapartida e vai gerar esse saldo de 100 para cobrar do seu cliente. Então, feito isso, eu dou um salvar e aí ele me pergunta se eu quero fazer um novo lançamento. Sim, quero fazer um novo lançamento. O próximo, então quero lançar aqui, ó, ISPS, né? Vou colocar também que eu paguei para o armador. De ISPS, eu cobrei, foi 90, mas eu paguei 80, por exemplo, né? O pagamento foi a menor, então lanço aqui o valor que eu paguei. Então aqui, Marinha Mercante. Então Marinha Mercante. Na Marinha Mercante, vou lançar aqui o valor que efetivamente eu paguei de Marinha Mercante, né? Então aqui eu tinha cobrado 1.500, só que a Marinha Mercante ela sofre alteração diária, né? Então, na verdade, o que acabou foi que eu paguei 1.700 de Marinha Mercante contra os 1.500 que eu solicitei no numerário. Aqui o sistema ele tem a opção de eu incluir o valor na base de cálculo do ICMS. Aí vem a pergunta, mas se vocês assistiram um vídeo de preenchimento dos dados do processo, vocês vão observar que na aba Totais da DI, nós já fizemos o lançamento do valor da Marinha Mercante. Ou seja, se eu já lancei lá que eu queria que a Marinha Mercante entrasse na base de cálculo do ICMS, não há necessidade de eu marcar novamente aqui, porque o sistema já entendeu que você lançou já a Marinha Mercante na base de cálculo, então não tem necessidade. Se caso eu não tivesse usado aquela ferramenta, aí sim
eu marcaria para incluir a marinha mercante na base de cálculo do ICM. Lembrando, aí vocês vão se perguntar, né, mas por que eu tenho então essa opção de incluir valor na base de cálculo? O comum, o usuário, fazer a inclusão da marinha mercante, mas eu posso ter uma armazenagem, eu posso ter uma cobrança de um valor de BL, um frete, um transporte, algum outro valor que venha a entrar na base de cálculo do ICM. Então, por isso que tem esse flag nesse campo, que é um valor que eu vou estar cobrando ou pagando, e esse valor vai compor a base de cálculo do ICMS. Então, para essa situação, não é necessário marcar. Então, eu vou dar um salvar aqui. Então, tem mais lançamento? Tem vários. Os impostos são muito bons, né? Os impostos nós não precisamos lançar a contrapartida, pois o sistema já fez isso para nós. Então, ele pergunta se eu quero realizar um novo lançamento. Digo que sim. E aqui eu vou lançar o valor de armazenagem. Então, só que eu tenho... Olha só, isso tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Tem armazenagem minúscula, armazenagem maiúscula, então tem armazenagem EA, de infraera, armazenagem Santos. Se eu lançar qualquer título que seja diferente do que eu estou cobrando, o sistema não vai entender que eu paguei essa taxa. E aí ele devolve esse valor para o cliente. Então, eu vou lançar aqui que eu paguei a armazenagem para Deikmar. Né? Então, paguei a armazenagem lá, minha estimativa era de 2.000, paguei R$1.000 de armazenagem para Deikmar. Quero fazer mais um lançamento. Então, aqui ele tem, além dos outros, eu tenho o valor do frete, né? O valor do frete continua o mesmo, não muda. Então, eu vou colocar aqui o valor do frete, que é 545. Paguei o frete para o meu armador MSC. Lancei o valor do frete, quero lançar mais um. Transporte rodoviário. Esse é onde muitos despachantes trabalham de forma que o transporte rodoviário é uma taxa, porém, em algumas situações, o despachante ele ganha em cima desse valor. Então, como demonstrar que eu paguei a menor, só que eu quero falar para o meu cliente que eu paguei o que eu solicitei para ele no numerário? É muito simples. O que o sistema permite? Lançando aqui o título transporte rodoviário, eu vou falar para quem que eu paguei esse transporte, vou pôr aqui a transportadora, vou marcar aqui para não incluir esse valor no faturamento. O que o sistema ele vai entender? Ao marcar a opção de não incluir valor no faturamento, o sistema ele já vai entender que o valor que eu cobrei no numerário vai ser o valor que será demonstrado no faturamento. Então aqui eu posso falar que R$500. E a diferença, que são os 496, entra como lucro no processo. Lembrando que o exemplo é com transporte rodoviário, mas isso pode ser feito para qualquer taxa dentro do sistema. Então aqui eu vou realizar um novo lançamento, né? Então eu vou pôr aqui que o bunker. Então vou pôr aqui que eu paguei o bunker para MSC também. E vou pôr aqui que eu paguei R$600 nessa taxa. Então ele dá aqui registro salvo com sucesso. E aí ele pergunta se eu quero realizar um novo lançamento. Como eu não tive, para esse caso, eu não tive demurrage do cliente, então eu vou clicar aqui. Não quero realizar nenhum novo lançamento. Legal aqui, né? Lancei os valores de pagamentos, então já estão todos os lançamentos já contra seus respectivos fornecedores, né? Do que eu cobrei no numerário, eu lancei os pagamentos. Porém, pode acontecer também que não só o que eu cobrei no numerário, eu paguei. Então eu tive novos valores, né? Eu tive novos valores que não foram previstos no numerário. Como fazer? Então eu posso fazer lançamentos contra o meu cliente que eu vou estar cobrando ele no faturamento. Então, por exemplo, eu não cobrei dele fumigação. Então eu vou clicar aqui em novo lançamento. Vou lançar a taxa para ele de fumigação. Então, contra o cliente Alpagartas. Vou pôr lá que eu vou cobrar dele R$2.500 de fumigação. Cobrança. E aqui eu falo para o sistema, eu vou ativar pagamento. Então, ativar o pagamento, ele vai fazer o quê? Marcando lá ativar pagamento. Quando eu dou um salvar, ele me dá registro salvo com sucesso. Quando eu dou um OK, olha só que legal.
o sistema ele já abre a mesma tela com a informação do título, o valor, só que agora a contrapartida, né? Para quem que eu vou pagar. Então vou pôr aqui, no caso que eu paguei essa fumigação para a Deikmar. Então aqui ele pergunta se eu quero realizar algum novo lançamento. Se caso eu tiver outras taxas que eu venha a cobrar do meu cliente que eu não cobrei no numerário e eu vou cobrar no desembaraço, você tem que estar fazendo dessa forma, com exceção dos serviços. Então se eu tiver algum tipo de serviço, além dos meus honorários, eu tiver um serviço como Collect Fee, qualquer outro tipo de serviço, né, uma desconsolidação, nesses casos não é necessário lançar contrapartida, pois os honorários é um serviço. O sistema já entende que é tributável, então eu não vou repassar para ninguém, isso é meu. Então não é necessário lançar pagamentos referente a honorários, somente a cobrança. Então aqui eu não vou realizar um novo lançamento, eu vou clicar aqui em não. Feito isso, ó, se eu não salvar aqui, então o sistema ele já vai me mostrar a taxinha que eu tenho nova, né, de cobrança, os honorários, e aqui ele mostra também pagamento que eu lancei contra a Deikmar. Vocês viram só que fácil que é fazer os lançamentos dentro do sistema? A partir daqui, agora eu vou mostrar para vocês como gerar a fatura, né, para você enviar o documento para o seu cliente. Então, eu clico aqui no botão Documentos Broker e venho na opção Numerário Faturamento. Não sei se vocês observaram que eu já cliquei no botão Editar antes de ir naquela opção. Por quê? Senão o sistema iria fazer o quê? Ele iria pedir para eu editar o processo antes de continuar. Então eu já me antecipei a mensagem do sistema, dei um editar no processo para poder abrir a tela de faturamento. No numerário está ok, eu vou vir aqui para a parte de faturamento, né? Então na parte de faturamento, ele é bem semelhante à geração do numerário. Então nós vamos vir aqui, eu vou selecionar o banco que eu vou passar para o meu cliente depositar. O sistema ele permite a vinculação de mais processos de desembaraço no mesmo faturamento. Então, se eu tiver vários processos, um ou mais processos de desembaraço do meu cliente, eu posso estar fazendo a vinculação desses processos ao faturamento. Aqui, se eu tiver algum número de nota fiscal de serviço, eu posso estar informando aqui. Caso contrário, eu posso deixar em branco. O vencimento, então eu vou pôr aqui que eu vou receber esse valor do meu cliente dia 3/8. A data da fatura é informada automaticamente. E aqui, como já falado antes, se eu tiver valores em moeda estrangeira, o sistema ele já atualiza também. Eu posso informar a taxa desse valor em moeda estrangeira para o sistema calcular o valor em reais corretamente. Aqui eu vou estar incluindo meus serviços no numerário. Então, para incluir o serviço no numerário, eu marco aqui que eu quero incluir o serviço no numerário. Para calcular os impostos para esse faturamento, eu marco aqui também que eu quero calcular os impostos para esse faturamento. E aqui o sistema ele tem aqui cobrar agenciamento nessa fatura. Então, a cobrança de agenciamento seria se eu tivesse um processo de agenciamento vinculado ao desembaraço. Como nós não temos, então não preciso marcar aqui. Se caso tivesse processo, né, do agenciamento, o sistema habilitaria essa caixa aqui abaixo para poder fazer a vinculação dos processos. Somatório dos valores tributáveis do mês. Então, o sistema ele demonstra aqui nessa tela o valor que eu tenho tributável na nota e o valor o acumulado do mês. Então, caso o seu cliente recolha em cima do acumulado, o sistema ele já faz a dedução automática na nota, que der o valor de 215. Aqui ele tem a opção de alterar fornecedor dos impostos pagos, ou seja, se caso tiver um fornecedor errado nos impostos que foram pagos, o sistema ele permite, através dessa tela aqui, eu selecionar o fornecedor correto e fazer a alteração nos lançamentos. Fazendo a seleção dos valores, aqui embaixo o sistema ele tem a opção para selecionar o que eu vou cobrar do meu cliente. Então eu vou marcar aqui que eu vou deduzir o IR, PIS, COFINS e o CSLL. Como já está a opção de descontar, então ele vai descontar os valores. Se eu quisesse demonstrar qualquer imposto, eu marcaria na opção de destacar. Dessa forma o sistema destacaria os impostos. Colocar todas as informações, tudo certo, eu venho aqui e clico no botão salvar. O sistema ele já mostra aqui, ó, o valor dos impostos retidos, né?
Então já calculado, então o calculado e o cobrado, o status, o sistema deu que está ok. E a fatura do cliente, o sistema ele já fez o quê? Ele já mostrou aqui que eu vou ter que devolver um dinheiro para o meu cliente. Né? Então, em cima de tudo que foi cobrado e pago, eu ainda vou ter que devolver um dinheiro para ele. Então, salvei aqui, clico no botão faturamento. Então aqui, após a geração do faturamento, então o sistema gera aqui, né, o número do meu faturamento foi o 2052. Aqui ele me dá os dados, né, referente ao processo, e aqui ele me dá o demonstrativo dos valores. Então ele me dá o demonstrativo das despesas não tributáveis, taxas que eu cobrei do meu cliente, que eu paguei. E o legal, o sistema, olha só como que ele demonstra aqui. Então ele mostra, tá vendo aqui, por exemplo, do transporte rodoviário? Ele mostra os 996 e não os 500 que eu paguei efetivamente. Então, para o seu cliente, e o sistema faz o cálculo do processo baseado nessa informação. Aqui as informações, o valor do que foi pago, né, efetivamente. Então ele mostra sempre o valor do que foi pago. Ele nunca vai mostrar o valor que foi cobrado no numerário, com exceção do transporte rodoviário, pois eu falei para o sistema considerar não incluir o valor de pagamento na fatura. Então ele inclui o valor do numerário. E aqui a discriminação dos serviços tributáveis, né? Então o meu serviço que eu estou recebendo por estar fazendo o desembaraço. Então aqui ele demonstra o total depositado na conta, o valor total, somando os dois numerários, o valor de serviços que eu recebi, o total de pagamentos, né? Então o que foi pago do processo, os descontos, que é a soma dos impostos, e o saldo devedor para o cliente, ou seja, o valor que eu vou estar devolvendo para o meu cliente. Esse daqui é o vídeo demonstrando o faturamento com o numerário e uma fatura para acerto dos valores, tá, pessoal? Vão ter outros vídeos onde nós vamos estar demonstrando a fatura sem numerário, né? Um faturamento direto sem criação de numerário. Obrigado.